Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje nós vamos dar continuidade à maratona do livro A Conquista de Matemática, Práticas e Acompanhamento de Aprendizagem do quarto ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo o que você quer ver aqui no canal, tudo bem? Bom, olha só, a gente estava na página 30, então agora a gente vai lá para a página 31. Então, vamos lá. Aqui a gente tem adição de números naturais. Então, aqui, ó, tem um probleminha com uma tabelinha, que a gente não vai ler a tabelinha para a gente não perder tempo, porque estamos em maratona. Então, vamos direto aqui para a letra A. Se uma bola de futebol, uma bola de basquete e uma bola de vôlei dessa fábrica forem colocados em uma balança, qual é a massa máxima em gramas que essa balança pode indicar? Ou seja, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos olhar aqui a quantidade que pesa cada bola e nós vamos somar. Então, somando tudo, nós vamos encontrar 1.380 gramas. Por quê? Porque você vai ter que somar 650 mais 450 e mais 280. Então, somando todos esses, 1.380 é a letra A. E a letra B, qual é a massa mínima em gramas? Então, aqui vai ser 560 mais 410 mais 260. Nós vamos encontrar, então, 1.230 gramas, beleza? Aqui, sabendo que em uma adição as parcelas são 23.486 e 22.475, qual é a soma ou total dessa adição? Marque um X na opção correta. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Somando esses dois, né? Nós vamos encontrar 45.961. Então, você vai marcar essa opção aqui, beleza? Tá, lá na próxima página, em um determinado ano, uma empresa produziu por trimestre certa quantidade de televisores. Então, olha só, no primeiro semestre, segundo, terceiro, quarto. Então, aqui a gente tem, ó, essa legenda. E aí, cada quadradinho desse aqui representa 1.000 TVs, tá? Cada quadradinho, quadrado não, né? Retângulo. Cada retângulo desse representa 1.000 TVs. Então, olha aqui. Complete a tabela a seguir de acordo com essas informações. Então, no primeiro trimestre, foram produzidas 2.000 TVs. Por quê? Porque eu preciso somar 1.000 mais 1.000, certo? Então, 2.000 TVs. No segundo trimestre, 4.000, porque tem 4 retângulos ali, ó. 4.000 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4.000. No terceiro trimestre, 6.000. E no quarto, 5.000. Aí, na letra A diz: quantos televisores foram produzidos ao todo durante esse ano? Ao todo, a gente precisa fazer o quê? Soma, porque ele quer saber o total, né? Então, se a gente for somar isso aqui, ó, 2.000 mais 4.000 mais 6.000 mais 5.000, que são esses valores que nós colocamos aqui na tabelinha, nós vamos achar 17.000 TVs ao todo durante o ano, beleza? Tá. Na letra B, em qual trimestre foram produzidos mais TVs? Então, mais TVs foram produzidos no terceiro trimestre. Agora, complete as adições com os algarismos que faltam. Então, aqui vai ficar 7.340 mais 2.565. Na letra B, 876 mais 45. Na letra C, 1.705 mais 745. E para finalizar, 70.903 mais 20.043, ok? Bora para o próximo. Então, subtração com números naturais agora. Calcule as subtrações a seguir. Aqui não tem muito o que explicar, então a gente vai fazer aquele esqueminha que a gente sempre faz. Eu vou passando aqui devagarzinho. E você vai dar um pause no vídeo para conferir as suas respostas, belezinha? Beleza, prof. Então aqui, ó,
a gente tem o seguinte: o filme Dinossauro, que estreará em breve nos cinemas, está com bilheteria aberta para compra antecipada dos ingressos. Havia 2.500 ingressos disponíveis e até o momento foram vendidos 8.843 ingressos. Quantos ingressos ainda estão disponíveis? Então, o que a gente precisa fazer? Aqui a gente tem que subtrair os valores. Então, subtraindo 2.500 menos 1.843, vão sobrar, então, 657 ingressos disponíveis. E agora a gente vai lá para a página 34, porque aqui também a gente tem um quadrinho que está indicando a quantidade de alunos matriculados numa escola. Então, olha aqui. De manhã, 1.302, à tarde, 859 e à noite tem menos alunos com 518 matrículas. Em qual período há mais alunos matriculados? Então, aqui a gente está vendo claramente que tem mais alunos matriculados no período da manhã, porque no período da manhã a gente tem 1.302 alunos. Quantos alunos no período da manhã há a mais do que no período da tarde? Então, o que a gente precisa fazer? Pegar o valor da manhã, que é 1.302, e subtrair do período da tarde, que é 859. Então, olha só, se a gente fizer essa subtração, nós vamos encontrar 443 alunos. Na letra B, qual é o total de alunos matriculados? Aqui é fácil, sempre que falar em total, você já sabe que você vai precisar somar. Então, aqui vai ser 1.302 mais 859 mais 518. Então, nós vamos encontrar aqui 2.679, beleza? Em um restaurante de culinária baiana foram preparados ao longo de um mês 2.100 acarajés e 1.720 vatapás. Quantos acarajés foram preparados a mais que os vatapás? Aqui a gente vai ter que fazer, então, uma subtração, porque eu já expliquei para vocês que sempre que tiver uma pergunta falando, quantos tem a mais, né? Sempre que tiver esse aí, quantos tem a mais, a gente tem que fazer subtração. Então, 2.100 menos 1.720, nós vamos encontrar 380 acarajés. Não esquece de pôr a resposta completa, não coloca só 380, tá? 380 acarajés. Aqui, no próximo, a gente tem propriedades de adição. Então, olha só, complete os números nas parcelas que faltam em cada item. Então, aqui como é que vai ficar? Olha só, 45 mais 55 é igual a 55 mais 45, que é igual a 100. 125 mais 75 é a mesma coisa que 75 mais 125, que é igual a 200. Então, eu não vou ler todos aqui não, mas olha só, se você for reparar bem, o que a gente está fazendo aqui? A gente está invertendo os números, tá? Então, por exemplo, aqui na letra B, 125 mais 75 a gente inverte, a gente troca os números. Então, coloca o 75 na frente, o 125 e faz a soma, tá? Então, aqui a gente vai fazer aquele mesmo esqueminha, eu vou passando devagarzinho, e você dá um pause no vídeo para conferir a sua resposta. Aqui a gente tem os amigos Benjamin, Fernando e Gabriel, e eles ganharam quantias diferentes dos familiares. Então, olha só, Benjamin recebeu R$28 da avó, 50 do pai e 24 da tia. O Fernando ganhou 50 da mãe, 24 do pai e 28 da irmã. E o Gabriel, 24 do primo, 28 do pai e R$50 da avó. Aí, olha só, quem ganhou no total a maior quantidade? Então, se tá perguntando quem ganhou no total a maior quantidade, a gente primeiro precisa somar. Então, aqui você vai ter que somar 28 mais 50 mais 24 e ver o resultado. Depois, 50 mais 24 mais 28 e ver o resultado. Então, olha só. As quantias, no final das contas, vão ser iguais, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a resposta a partir daqui, lembrando que início de frase, letra maiúscula. Então, você vai colocar as quantias que cada amigo recebeu são iguais, pois são os mesmos valores descritos para cada um deles, porém em ordens diferentes. Portanto, ao realizar as adições dos valores, são obtidas somas iguais. Ou seja, aqui todo mundo recebeu a mesma coisa, só troca a ordem. Por exemplo, aqui em cima, nessa atividade anterior,
Só trocou a ordem, mas o resultado foi o mesmo. Olha só, 82 mais 18, 18 mais 82. Se você inverter, o resultado vai continuar sendo 100. Então, aqui embaixo também aconteceu a mesma coisa. Eles ganharam a mesma quantidade, só inverteu a ordem. Mas na hora de somar, a gente vai concluir que todos eles ganharam a mesma quantia. Aí, agora, lá na próxima página, eu não vou ler tudo isso para a gente não perder tempo. Então, aqui, ó. Duas sorveterias vendem os mesmos sabores de picolé. Na sorveteria A tem 80 de goiaba, 50 de abacaxi e 90 de uva. E na B tem 90 de goiaba, 50 de abacaxi e 80 de uva. Em qual das duas sorveterias há mais picolés? Então, a mesma coisa, gente. Nas duas sorveterias tem exatamente a mesma quantidade de picolés, tá? E como que a gente pensou para resolver isso? É a mesma coisa das questões anteriores que a gente acabou de resolver. Então, olha só, aí você vai colocar a partir daqui, lembra? Início de frase, letra maiúscula. Então, olha só. Apesar de as quantidades de picolé serem diferentes para o mesmo sabor de picolé, quando a gente faz a adição das três quantidades, são obtidas somas iguais. Por quê? Porque o resultado não se altera, ainda que as parcelas sejam adicionadas duas a duas, associadas de maneiras diferentes. E aqui a gente tem o exemplo. Ó, na sorveteria A, 80 mais 50 mais 90, deu 220 sorvetes. E na B, 90 mais 50 mais 80, deu 220 sorvetes. Ou seja, aqui a gente tem a mesma situação das duas atividades anteriores que eu acabei de explicar. Então, são os mesmos números, só que eles só estão trocados, eles só estão invertidos. Então, quando a gente tem os mesmos números, mas eles estão invertidos, não vai alterar a resposta, tá? Então, é a mesma resposta, é a mesma coisa. As duas sorveterias têm 220. Daí, se você quiser resumir, eu até acho melhor você resumir essa resposta, você pode resumir essa resposta, mas o exemplo é importante você colocar o exemplo aqui, tá bom? Bom, na letra C, quantos picolés havia no estoque na segunda-feira ao abrir a sorveteria A? Se no sábado o estoque final era de 220 picolés e no domingo a sorveteria não abriu, portanto teve 0 picolé. Então, olha só, aqui vai ser 220, né? Porque no domingo a sorveteria não abriu, então 220 picolés. Como você pensou para responder o item anterior? Então, olha só. Aí você vai colocar a partir daqui, ó, início de frase, letra maiúscula. Como foi mexido 0 picolé no estoque, que foi o que eu acabei de falar, porque domingo não abriu, o resultado da adição envolvida na resolução desse problema é 220. Ou seja, é a outra parcela, porque no domingo não abriu, então domingo ficou 0, né? Então, vai continuar 220, tá bom? Então, é isso aí. Aí, agora, faça os arredondamentos e calcule o resultado aproximado em cada item. O primeiro item já está feito. Então, olha aqui. A gente tem uma decomposição, que eu já expliquei para vocês, mais ou menos, né? O que é uma decomposição. Uma decomposição é quando a gente desmonta os números. Só que aqui, na verdade, não é que a gente está decompondo os números, mas a gente precisa fazer o quê? A gente precisa arredondar, a gente vai ter que mexer nesses números. Então, por exemplo, aqui, 32 mil, nós vamos colocar 30, a gente vai arredondar para baixo. 19 mil é praticamente 20, então a gente vai colocar 20 aqui. E 37 mil, a gente vai arredondar para cima. Por que para cima? Porque o 37 está mais próximo do 40 do que do 20, por exemplo, tá? Então, a gente vai colocar 30 mais 20 mil mais 40 mil, que vai dar 90 mil. Aqui na letra C, 1.199, a gente vai colocar 1.200, porque o 199 aqui está muito próximo do 200. 390 está próximo do 400, então a gente põe 400. 97 está próximo do 100, então a gente coloca 100, vai dar 1.700. Na letra D, aqui está próximo do 900, então você põe 900 aqui. 902 está mais próximo do 900, então a gente vai arredondar para menos, então a gente põe 900 aqui. E 339 está mais próximo do 340, então a gente põe 340 aqui e vai dar 2.140. Letra E, 5.999 está super próximo do 6.000, então a gente põe 6.000.
1999 está próximo demais do 2000, então vai colocar 2000 aqui. 2.999 está super próximo do 3.000, então você vai colocar o 3.000 aqui, totalizando 11.000. Na letra F, 3.509. Esse 509 está muito próximo do 510, então vai ser 3.510. Esse 1.005, esse 5 aqui, está muito próximo do 1.000, né? Então, a gente vai abaixar. Então, vai dar 1.000 aqui e 68 vai dar 70 aqui, né? Porque o 68 está muito próximo do 70, então vai dar 4.580. Então, parece uma decomposição de números. Lembra que eu já expliquei para vocês sobre decomposição? Parece, mas não é, tá? Por quê? Porque aqui a gente só vai arredondar os números, tá? Então, parece uma decomposição, mas não é. Então, não confundam. A decomposição é quando a gente desmonta, por isso que eu falei no início aqui, né? Vocês lembram da decomposição de números? Por que eu perguntei isso? Porque você pode se confundir, tá? Então, quando a gente faz assim, ó, você pensa, nossa, é muito parecido. É parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Então, não se confunda. Aqui a gente tá arredondando os números. Sempre quando você for fazer o arredondamento, você precisa pensar, o número que eu estou analisando, ele está mais próximo de onde? Ele está mais próximo para eu arredondar para cima ou ele está mais próximo para eu arredondar para baixo, tá? Então, é isso que vocês têm que cuidar para você não se confundir e não achar que isso daqui é uma decomposição, porque não é decomposição, tá? Aqui, a gente tem, né, no número 13, uma cooperativa. Nessa cooperativa foram colhidas 6.600 espigas de milho. E dessas espigas, 3.200 foram utilizadas na preparação de curau, pamonha, molho de milho e milho cozido para vender. Quantas espigas de milho sobraram? Então, aqui a gente tem 3.400 espigas de milho que sobraram, tá? Agora, olha só. Como que a gente vai chegar nessa conclusão? Assim, ó, aqui já tem uma sugestão de resposta, tá? Então, a gente pode fazer essas continhas aqui para chegar nessa conclusão aí, tá? Então, ó, 6.000 mais 600, né? 6.600. 3.000 mais 200, 3.200. E aí, a gente fazendo aqui, ó, essa conta, a gente vai achar aquele resultado lá. Então, olha só, 3.400 espigas de milho, beleza? Tá. Então, vamos para o próximo. Aqui a gente tem os adesivos que cada uma dessas crianças tem. Então, olha, a Marina tem 28, o James tem 32 e assim por diante. A gente não vai ler tudo para não perder tempo. Aí, olha só. Utilize a estratégia de cálculo que você achar melhor para verificar quantos adesivos as crianças têm ao todo. Então, ao todo, a gente vai encontrar 225 adesivos, tá? Aqui, a gente tem essa sugestão de resposta, olha, que você pode fazer, tá? Então, você pode fazendo essa soma aqui, ó, essa soma horizontal, ó. Você pode fazendo essa soma horizontal, tá? Por exemplo, ó, 28 é porque é 20 mais 8, 28 aqui, ó. 30 mais 2, 32, né? Mas assim, sinceramente, você pode fazer a soma do jeito que você quiser. Você pode colocar o número embaixo do outro, ou você pode, por exemplo, soma esses dois primeiro, põe o resultado. Depois, esse resultado que você achar, você soma com mais 45, né? Você pode fazer assim também. Então, aqui é só uma sugestão, mas você pode somar do seu jeito. Então, aqui não tem nem muito o que explicar. Você pode somar de 2 em 2, pode somar de 3 em 3 e ir somando os resultados depois, tá bom? Então, você vai fazer do jeito que você acha mais fácil, tá? O importante é você chegar na resposta. Aqui na letra B. Quantos adesivos faltam para que as crianças tenham juntas ao todo 600 adesivos? Então, aqui a gente precisa fazer o quê? Precisa fazer uma subtração. Então, a gente pode colocar, ó, 599 menos 224. A gente pode achar 375, tá? Então, olha só, como que a gente vai fazer para não colocar o número 600 aqui? Porque aqui não tá pedindo 600 adesivos. Se tá pedindo 600 adesivos, prof, por que eu tive que colocar 599, né? Porque, gente, aqui você precisa usar a estratégia do cálculo de subtrair. Só que você vai usar o antecessor dos números dados. Então, se aqui pediu 600 adesivos, você vai fazer com 599.
tá? E se eles têm ao todo 225, o antecessor de 225 é 224, tá? Então, vai dar 375. No final das contas, vai dar certinho. Aqui a gente tem aquele esqueminha que a gente vai fazer, que a gente sempre faz. Então, eu vou passando devagarzinho, porque aqui não tem muito o que explicar, vou passando devagarzinho. E daí você dá um pause no vídeo para conferir sua resposta, tá? Porque aqui, ó, a gente precisa fazer uma adição e depois a gente vai fazer uma subtração, ou seja, a gente vai fazer a prova real para ver se tá tudo certinho, tá? Então, olha só. Fiz a soma, cheguei no resultado, 1898. Aí agora, para a gente fazer a prova real, a gente inverte. A gente pega o resultado, que tá aqui, menos o 949, que tá aqui. E daí você vai achar 949, que tá aqui, tá? Então, é assim que faz a prova real. Então, ó, aqui de novo, ó. A gente faz a soma, achou 19.340, e a gente precisa fazer a prova real para ver se tá certo. Então, você pega o resultado, coloca aqui e diminui desse número aqui, ó, 8.410. Daí, você vai achar 10.930, que é o primeiro número que tá aqui em cima, certinho? Deu para entender aí? Então, ó, vou passar devagarzinho, mas eu imagino que você, com certeza, já saiba fazer uma prova real, né? Que é muito fácil. Então, você dá um pause no vídeo, faz aquele esqueminha que a gente já tá acostumado a fazer. E aí, a gente vai pro próximo aqui. Vamos fazer só mais essas duas páginas. Então, olha só. Observe os números em cada um dos empilhamentos de quadrinhos a seguir e depois faça o que se pede em cada item. E aí, olha só, a gente não vai ler essas pirâmides aqui pra gente não perder tempo. E aí, na letra A diz assim, ó. Qual é a regra de formação na montagem de cada um desses empilhamentos? Então, você vai colocar a partir daqui e início de frase, letra maiúscula. Então, olha só. O número em cada quadrinho indica a soma dos números dos dois quadrinhos imediatamente abaixo dele, tá? Então, ó, se você for observar, o número de cada quadrinho é a soma dos que estão abaixo, realmente, tá? Aí, agora a gente vai para a letra B. Na letra B, a gente precisa completar os números que faltam nos empilhamentos seguintes, utilizando a mesma regra que você descreveu na resposta do item anterior. Então, olha só, aqui, ó, eu também vou passar devagarzinho, você dá um pause no vídeo para conferir com a sua resposta. Ó, tá vendo? E aí, agora a gente vai vir para esse aqui. Então, olha só. Considerando a relação entre adição e subtração, calcule usando uma calculadora as operações indicadas nos itens a seguir e complete o número que falta em cada uma. Então, olha só, aqui vai ficar assim, na letra A, 4.467, na letra B, 1.234, letra C, 74.621, letra D, 6.259 e letra E, 46.289, ok? Beleza. Agora, aqui também a gente vai dar aquele pause, que aqui também não tem muito o que explicar, então a gente vai fazer aquele esqueminha, dar um pause no vídeo para conferir as suas respostas, porque aqui também não tem muito o que explicar. Então, olha só, 40 menos 8, 32, mais 12 é igual a 44. Então, a gente faz aqui, achou a resposta, e aí soma com 12, tá? Então, isso aqui você vai dar um pause, porque aqui não tem muito o que explicar. Agora, a gente vai finalizar, então, aqui na página 41, então vamos para o último. Lígia gosta de fotografar paisagens, pessoas e animais, e ela fotografou 26 paisagens, 18 pessoas e 35 animais. E depois, ela verificou que as fotografias... ela verificou as fotografias e excluiu 17. Então, olha só, ela fez essa, mais essa, mais essa. E depois ela excluiu, ou seja, ela tirou 17. Então, aqui, olha, a gente formou uma expressão numérica aqui. Então, olha só, quantas fotografias ficaram registradas na máquina fotográfica digital de Lígia? Então, olha só, 26 mais 18, 44.
44 mais 35, você vai colocar aqui embaixo e vai subtrair de 17. Aí, agora a gente continua. 44 mais 35 é igual a 79. Aí, você vai fazer 79 menos 17 é igual a 62. Belezinha? Bom, então aqui, ó, a gente parou na página 41. Não deu para fazer muita aula hoje. Hoje a aula tá mais curtinha. Mas, se você gostou dessa aula, não esquece de compartilhar com os seus colegas. E eu te vejo amanhã para nossa próxima aula. Até lá! Tchau! Se você está precisando de reforço escolar para os seus filhos, você precisa conhecer o método Power Kids. Ele foi desenvolvido para crianças de 3 a 12 anos de idade com português e matemática. O método é exclusivo, com gabarito online para você acessar as respostas facilmente. Você vai ter o material completo de alfabetização, o reforço escolar é do 1º ao 7º ano, tem videoaulas dos principais assuntos, tem inglês para crianças de 3 a 8 anos de idade, tem mais de 2.000 atividades com exercícios gabaritados e o pagamento é único, sem mensalidade. Além disso, você tem acesso a apostilas em PDF para baixar e imprimir. Então, tá esperando o quê? Clica aqui embaixo nesse link e compre o método Power Kids por um preço bem baratinho, bem especial para você.